Pessoal, recado importante para você aqui rapidinho. Concurso para a Guarda Civil Municipal de Nova Lima, você sabe, está com o edital publicado, você não pode perder tempo na sua preparação. Se você ainda está em dúvida em se preparar conosco, saiba que aqui o nosso curso ele está completo, atualizado, com as leis municipais e também com os conhecimentos gerais e atualidades. Você também encontrará aqui pacotes simulados. E eu quero te apresentar a nossa apostila teórica para a GCM de Nova Lima, com todos os conteúdos que você precisa trabalhar para enfrentar a IBGP, que é a banca do seu concurso. Então, o que você está esperando? Vem para o Vale Concurso, porque aqui vale a pena. Então, uma boa aula, tamo junto! Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Nova Lima. Então, vou até anotar aqui, ó, GCM Nova Lima. É com você que eu quero falar, porque hoje eu trouxe o que muita gente está me pedindo no meu Instagram. Professor, qual é o seu Instagram? Eu sou o professor Magno Assis, de Direito Constitucional aqui na Vale. Magno Assis 44, @ Magno Assis 44, é o meu Instagram. Qualquer dúvida desse assunto ou de outro, pode me perguntar lá. A banca IBGP. Muito cuidado com essa banca, porque tem questões muito específicas dessa banca. Então fique até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou falar aqui questões que eu tenho certeza que não vai estar igual, mas vão estar muito parecidas na sua prova. Como eu te disse, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações. Quando você ativa o sininho, você é avisado em primeira mão de tudo que traz aqui nos concursos públicos. Também não deixe de clicar no joinha, não custa nada, é gratuito, ajuda muito o nosso vídeo a continuar postando tipos de vídeo gratuito para você. E também comente aqui embaixo, que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Dicas, sugestões, o que você gostaria que esse professor gravasse, de onde você vai sair para fazer essa prova, de onde você está assistindo essa aula, ajuda bastante o nosso canal. Clique aqui embaixo e comente, não custa nada, já ajuda bastante, beleza? Vamos sem mais delongas, a nossas questões, que eu não quero perder tempo aqui, beleza? GCM Nova Lima. Se você quiser adquirir a apostila, se você quiser ser um dos alunos da Vale, adquirir a apostila, questões, você quer adquirir simulado, clica aqui embaixo, você vai ser direcionado para a página da Vale, onde você vai ter acesso a tudo isso e muito mais por um preço muito especial, né? As aulas estão sendo atualizadas, então, da minha matéria eu estou regravando tudo, então você não vai se arrepender de ser um dos nossos alunos. Então, vamos lá, sem mais delongas, nas questões. Isso caiu em 2018, é da Banca IBGP, segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Assinale a alternativa que constitui em direitos individuais e coletivos assegurados pela Constituição de 88. Então, eu tenho aqui o artigo 5º, e no artigo 5º está te perguntando o que está errado aqui ou o que está certo. Está perguntando a alternativa correta, né? Constitui em direitos. Então eu tenho aí alguns erros e eu tenho alguns acertos. Ó, deixa eu voltar aqui. Vamos entender o erro de cada um aqui, ó, para achar certo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, inclusive em virtude de lei. Aqui tá errado, né? Se não em virtude de lei, né? Tá errado isso aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre a exerção de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, salvo em caso de censura ou licença. Não pode haver censura ou licença, né? Não precisa de licença e não pode haver censura. O Estado promoverá, independente da forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o erro aqui, ó, tá em independente, tá? Eu vou só ver se eu consigo um pincel para ir marcando isso aqui para você. Deixa eu ver se esse aqui vai... Ah, não vai marcar, não. Tem que habilitar. Eu vou habilitar para a gente marcar aqui. Eu também vou colocar a Constituição, se possível, aqui para você. Então, vamos colocar aqui um por um para você entender. Qual que é o erro da A? O erro da A está inclusive, né? Inclusive, ninguém será obrigado a de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No lugar do senão, colocaram inclusive. É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão entendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer, certinho, né? Não vou nem perder muito tempo nessa, que essa é a correta. Esse aqui, ó, não pode sendo vedado censura ou licença. O que é censura? Prévio, né? Licença é depois. Atividade intelectual, artística, científica e de comunicação não pode ter censura ou licença. O que o Estado pode fazer é colocar limite de idade, né? O mínimo de idade. Não pode censurar, nem precisa de ter licença para essas atividades
previstas aqui em cima. O Estado promoverá, independente da forma da lei, defesa do consumidor. Na forma da lei, né? Colocaram independentemente aqui. Beleza? Deixa eu só marcar aqui o pincel pra gente poder ficar mais fácil para eu anotar para você aqui, ó. Deixa eu ver se já tá funcionando aqui, que eu já marco para você. Aí, isso ficou bom agora, beleza? Vou colocar para você aqui então, ó. Questão de número 1. Deixa eu marcar aqui o pincel. Ó. Marca texto. Esse aqui, ó, questão de número 1, letra B, é o nosso gabarito, artigo 5º da Constituição, não tem muito o que discutir, porque ela está corretíssima. O erro dessa aqui, da A, né, é inclusive, aqui teria que ser se não, o erro aqui está salvo em, é vedado, censura licença, não pode ter, e o erro está aqui independentemente. A IBGP faz isso muito, que é trocar uma palavrinha, principalmente no artigo 5º, eles trocam muito uma palavrinha por outra e faz muito estrago aí naquela pessoa que tem menos atenção na hora de resolver as questões. Questão de número 2. De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 88, o artigo 1º da República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui em Estado Democrático de Direito, tem como fundamento, exceto, esse é fácil, né? Caiu aí, SISU, nem sei o que é SISU, Minas Gerais, é a Banca IBGP também, lembrando que o mnemônico, não esqueça do mnemônico do artigo 1º, se estiver te pedindo princípios fundamentais, é todo o artigo, todo o título 1, que é o artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Se estiver te pedindo princípios fundamentais, é tudo isso. Se estiver te pedindo fundamento, é só o artigo 1º. Ali a IBGP te deu essa colher de chá, falou artigo 1º, mas ela pode pedir só os fundamentos. Se estiver te pedindo só o fundamento, é o só se de vá plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, não é partidário, tá? É político. Pluralismo partidário existe no Brasil, mas não é um fundamento. O artigo 2 é a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. O terceiro são os objetivos da República Federativa do Brasil, que são aqueles verbos que podem ser substantivados, como na nossa aula a gente viu, e que são os princípios que regem as relações internacionais. Certo? Não pode errar. E isso é muito fácil, mas tem que ler, tem que estudar, tem que assistir a aula. Porque depois que você aprende, você não erra nunca mais isso aqui, beleza? Combinado? Dito isso, o que eu vou fazer agora? A gente vai marcar aqui o gabarito certo para você. Ó, então, te pedindo é certo, tá te pedindo é incorreta, né? Fácil, né? É o que não tiver no artigo 1º. Soberania tá lá, tá. Então, essa é correta. Cidadania e dignidade da pessoa humana tá lá, tá, não tá? Correta. Pluralismo político tá. Pluralismo político tá, tá. O que não tá? Os valores pessoais, os valores sociais, esses pessoais aqui tá errado. Então, tá te pedindo a incorreta. A incorreta é a C. Não tem esses valores pessoais. São os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu nunca vi outra banca cobrar isso aqui dessa forma. Geralmente, é a IBGP que cobra. Geralmente, quando eles vão cobrar esse artigo 1º aqui, eles querem confundir você com fundamento com objetivo ou um fundamento com princípio que rege a relação internacional. Aqui não. Aqui eles tentaram te confundir com palavras e não é tão comum. Beleza? Vamos no próxima questão, para a gente não perder tempo. Vamos lá. Aqui, ó. Acerca dos municípios. Isso caiu na prefeitura de Ponte Nova, em Minas Gerais, aqui mesmo. Acerca dos municípios, assinala a alternativa correta. Rege-se por meio de Constituição Municipal. Isso é muito comum as pessoas confundirem, né? Constituição Municipal, porque temos a Constituição Federal, temos a Constituição Estadual e temos a Constituição Municipal. Essa é a pergunta. Então, ó, aqui Constituição Municipal, está no seu edital, né? Artigo 29 e 30. A IBGP anota o que eu estou te falando, a IBGP vai tirar no mínimo a questão do artigo 29 ou 30, então não deixe de estudar. A pessoa cai matando no artigo 5º, no artigo 144, eu sempre falo deles aqui, esquece um pouco do artigo 29 e 30. Os dois artigos 29 e 30 tratam do município. Então, vem comigo aqui, o que a IBGP faz? Quando é uma prova federal, a IBGP cobra muita coisa sobre os servidores federais. Quando é uma prova estadual, ela cobra muita coisa sobre o Estado. Você vai fazer uma prova municipal, ó.
GCM, Guarda Civil Municipal, de onde? De Nova Lima. Então ela vai te cobrar coisa do município, 29 a 30. Isso aqui, ó, imprime esses dois artigos, cola na cabeceira da sua cama, deixa de proteção de tela no seu celular, coloca ali no lugar que você vai sempre ler. 29 e 30 aqui, ó, artigo 144 também, artigo 1º ao 4º e o 5º. Resolveu isso aqui, ó, você tá lindo na hora da prova, você vai fechar a constitucional. Artigo 1º ao 4º, que eu te falei aqui, artigo 5º, ele é enorme, né? São 79 incisos hoje, mais 4 parágrafos, esse é o maior que tem, né? E artigo 29 e 30 e o artigo 144. Muita gente negligencia esses dois aqui, ó, porque esses dois não caem em outros concursos. O cara tá fazendo uma prova para outro concurso não municipal, tô fazendo uma prova para polícia penal, tô fazendo outra prova, esquece do artigo 29 e 30. Isso aqui, ó, para a Guarda Civil Municipal cai demais. A BGP tem cobrado muito essas questões, beleza? Então vamos lá, isso aqui está no 29 e 30 também, né? Rege-se por Constituição Municipal, votada em 2 turnos com interstício de no mínimo 10 dias e aprovada por 3/5 dos membros da Câmara Municipal. Está errado, né? Não é Constituição Municipal, a gente vai ver aqui. São entes federados dotados de autonomia, baseado na capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração. Os municípios têm essas autonomias? O município tem soberania? Não, mas tem autonomia? Vamos ver, né? O prefeito e o vice são eleitos pelo sistema proporcional. Né? O sistema é proporcional ou o sistema majoritário? Para o mandato de 4 anos. Aqui está certo, né? Mas é o sistema majoritário. O município não possui natureza de ente federativo, embora disponha de capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Ele é um ente federativo, tá? Então vamos aqui. Quais os entes da federação? Os entes da federação são eles: União, Estados, municípios, Distrito Federal e municípios. O município é um ente da federação dotado de autonomia. O município tem autonomia, ele não tem soberania. Soberania só a República Federativa do Brasil que tem, a união de todos. Ó, soberania, o município não tem. O município tem autonomia. O município se rege por lei orgânica, não é por Constituição. A nível de Brasil, temos a Constituição Federal, que está aqui no topo da pirâmide. A nível de Estado, temos a Constituição Estadual. A nível de município, temos a lei orgânica. Então, a lei orgânica está para o município, assim como a Constituição Estadual está para o Estado, e assim como a Constituição Federal está para a República. Então, o que rege? Qual a lei maior dentro do município? Lei orgânica. A lei orgânica não pode ferir a Constituição Estadual, que por sua vez não pode ferir a Constituição Federal. A lei orgânica não pode ferir nenhuma das duas. A Constituição Estadual não pode ferir a Constituição Federal. Não pode ter algum artigo, inciso aqui, que contraria a Constituição Federal. E na lei orgânica do município não pode ter nada que contraria nem a Constituição Estadual, nem a Constituição Federal. Então a lei maior de um município é a lei orgânica. É como se fosse a Constituição do município, mas é chamado de lei orgânica. Já a IBGP chama muito de Constituição Municipal, não cai nessa pegadinha. Vamos ver o erro de cada um então. O erro aqui, Constituição Municipal, e não é Constituição Municipal, ela é orgânica. O erro, a letra B está certa, a letra C, são eleitos pelo sistema majoritário. O sistema proporcional são do legislativo, exceto senador, né? E o erro aqui, ó, não possui, claro que possui, né? O município é um ente federativo. Então, letra B é o nosso gabarito, B de bala aí, ó, B de beta. B de beta, beleza? Fácil a questão, mas tem que ter atenção, a IBGP faz bastante isso. Também essa aqui caiu na Prefeitura de BH. São remédios constitucionais, uma questão que eu gosto bastante, não é difícil, mas tem que ter atenção. Quais são as alternativas? Ó, o habeas corpus está te pedindo a correta, né? Marca aqui correta aqui para não esquecer na hora da prova. Ó, tem esse hábito aqui. O habeas corpus pode ser impetrado contra ato emanado tanto pelo poder público como por um particular, desde que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência em sua liberdade de locomoção. O mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por partidos políticos, tampouco pelos que possuem representação no Congresso Nacional, mas pode ser impetrado por pessoas jurídicas públicas ou privadas, como as organizações sindicais e entidades de classe legalmente constituídas. O mandado de segurança coletivo pode sim ser impetrado por partido político, desde que ele tenha representação no Congresso Nacional, o que equivale a dizer que ele tenha, no mínimo, um deputado ou um senador. Congresso Nacional é o ajuntamento, né, da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. O mandado de junção
é instrumento adequado para viabilizar direito assegurado em lei, mas que não possui regulamentação. O habeas data é o remédio constitucional adequado no caso de recusa de acesso à informação de valor de um contrato administrativo de coleta de lixo, celebrado por um órgão público cujo interesse seja pessoal, próprio ou de terceiros. O habeas data é um remédio constitucional que serve para informações ou dados relativos à pessoa e não de terceiros, tá? O habeas data é somente informações, não que você quer saber, informações relativas a você. E o habeas corpus aqui está errado por quê? O habeas corpus está errado porque, ó, contra ato emanado pelo poder público como por um particular. Não, ó, é somente contra o poder público. Os remédios constitucionais servem contra o poder público ou um órgão privado fazendo função de poder público, como um hospital, né? Um hospital privado, desde que ele faça atribuições de poder público, como hospital ali, saúde, ele também pode ser, tá? O erro está aqui, ó. O habeas corpus não é contra o particular, é contra o poder público. E o mandado de segurança coletivo, o erro está aqui, o habeas data está aqui de terceiros. Temos a resposta letra C aqui, ó. Letra C. Mandado de junção é um instrumento adequado para viabilizar direito assegurado em lei, mas que não possui regulamentação. Faltou a regulamentação, foi viabilizado. Falou, você vai ter direito na forma da lei. Não fizeram a lei, você pode entrar com mandado de junção. Estamos na questão 4, se der um tempinho aqui no final dessa aula, estamos no meio da aula aqui. Eu vou voltar aqui e falar só de remédios, tá? Acho que tem mais uma questão de remédios constitucionais aqui. Vou falar só de remédios. Não vou parar aqui para falar de remédios, senão a gente vai ficar aqui. Estamos com 15 minutos de aula, mais ou menos. Vou ficar aqui mais 15 minutos falando só dos remédios. Então, tem aula aqui própria de remédios. Se der tempo, no final das questões aqui, a gente vai falar dos remédios constitucionais, que é uma questão que a IBGP adora. Tem muita questão de remédio, de garantia constitucional na IBGP. Então, vamos lá. Mais uma questão da IBGP, ó. Essa caiu em 2019, na Prefeitura de Jacutinga, para a Guarda Municipal. De acordo com a Constituição da República de 1988, é correto afirmar que é assegurado a todos acesso à informação, independentemente de preservar o sigilo da fonte, mesmo que para assegurar o exercício profissional. Né? É resguardado, mudar a palavra aqui, ó, independentemente, está no artigo 5º da Constituição, resguardado o sigilo da fonte. Né? Você ali vai pegar a informação, você como guarda municipal, você vai passar aí no Guarda Municipal de Nova Lima, uma das cidades mais bonitas de Minas Gerais, tem muita gente com dinheiro, né? Muita gente com dinheiro, se eu não me engano, não sei se ainda é uma das cidades com maior renda per capita, né, de Minas, se não for a que tem mais renda per capita, muito milionária aí. Então, Guarda Civil Municipal de Nova Lima, você vai ser Guarda Civil Municipal, chegou lá, alguém falou com você assim, ó, tem uma pessoa traficando ali, você não é obrigado a passar essa fonte para ninguém, o sigilo da fonte, ó, preservar o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Se você for polícia, for obrigado, ou guarda municipal, for obrigado a passar ali as suas fontes, mas ninguém vai te dar informação. Por isso que é resguardado o sigilo da fonte. Isso aqui está errado, não é independente, é resguardado. Mudou aqui, mudou o sentido, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. O erro está aqui, né? Não é inclusive, é sendo vedado a de caráter paramilitar. O direito de associação não pode ter fins ilícitos, aqui está certo, né? Somente fins lícitos, e também não pode ter caráter paramilitar. Independentemente de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior ou ulterior se houver dano. Né? Tem dois erros aqui, ó. Independente ou anterior. Isso aqui não faz nem sentido, né? Vou te explicar. Vou te explicar assim aqui, vamos na D. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Esse é o nosso gabarito, está lá no artigo 5º da Constituição, copiado e colado. Então, vamos ver essa C aqui para você não errar mais. O que é o uso do bem particular pelo poder público no caso de iminente perigo público? Iminente perigo público é uma coisa que está em vias de acontecer, está acontecendo, né? No caso, a doutrina fala que é em vias de acontecer ou está acontecendo. O que é? A doutrina traz o exemplo da casa que está aqui, ó, e ela tem um portão aqui, ó, de grade, tem lugar de entrar aqui. E aqui do lado tem um prédio pegando fogo. O prédio tem chamas. Aí o bombeiro, e aqui, ó, não tem como colocar a escada. O bombeiro chama nessa casa porque ele quer abrir o portão aqui. Ninguém aparece para abrir o portão, não está em casa, não escutou. Ele arromba esse portão, coloca o caminhão, coloca a escada e combate o incêndio. Essa pessoa, no caso de iminente perigo público, tem que estar em iminente perigo público. Essa pessoa dessa casa tem direito à indenização?
somente se houver dano. Quebrou o portão, tenha. Somente se houver dano. Então, primeiro, aí suponhamos que o portão estava aberto, o caminhão de bombeiros colocou o caminhão lá, não danificou nada e foi embora. Essa pessoa não tem direito à indenização, porque somente se houve dano. No caso da desapropriação, aí ela tem direito à indenização anterior. No caso do uso do bem particular pelo poder público de iminente perigo público, somente se houve dano. Se a indenização ser somente se houve dano, ela só pode ser depois, não é? Como é que eu vou indenizar alguém antes? Primeiro, por causa do perigo público. Ó, quando você quer indenização para entrar na sua casa? Não vai dar tempo, tá pegando fogo. Então a indenização só pode ser depois. Se ela pode ser depois, ela só pode ser se houve dano. Como é que eu vou saber se houve dano se não aconteceu? Por isso ela só é posterior. Indenização, nesse caso, só posterior, que a Constituição chama de ulterior. Ulterior e posterior são palavras sinônimas. Aqui está errado por isso. Então aqui está escrito anterior ou ulterior. Anterior é antes. Como é que eu vou indenizar alguém antes, se eu nem sei se vai haver dano, né? Isso aqui é um contrassenso, né? Se você for um pouco crítico, mesmo se você nunca tiver ouvido falar da Constituição, você responde isso aqui por senso crítico. Então a letra A, os erros estão aqui, letra C, os erros, e a letra D é o nosso gabarito. Não tem como errar, tá? Tá fácil demais essa questão. Mais uma da Prefeitura de Jacutinga aí, ó. Guarda Municipal. É o nível do IBGP para a Guarda Municipal. De acordo com os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição da República de 88, é correto afirmar que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos material, moral ou imagem. Está te pedindo a correta, né? Deixei para resolver com vocês aqui para a gente tirar as dúvidas. O agente poderá ser privado de direitos por motivo de crença. Não poderá, né? Não poderá. Ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, está faltando um salvo aqui, né? Que as invocar para eximir-se de obrigação legal de todos os impostos, ainda que cumpra prestação alternativa fixada em lei. Né? Se ele não cumprir a prestação alternativa, aí sim ele pode sofrer sanções. Vou explicar isso aqui para você nunca mais errar, tá? Vou explicar depois. Letra C. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público. Até aqui tudo bem. Mediante autorização. Não precisa de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido, dentre outros requisitos, prévio aviso da autoridade competente. O erro está aqui, ó. Independente de autorização, não é mediante. Então o erro está aí. É garantido o direito de propriedade somente às médias e às grandes propriedades. É garantido o direito de propriedade, não fala de tamanho, tá? Então o erro está aqui, ó. É garantido o direito de propriedade. Se você apagar isso aqui, ó, na Constituição só está escrito, é garantido o direito de propriedade. Até porque essa propriedade nem sempre é um imóvel, né? Pode ser um carro, pode ser uma joia, pode ser qualquer coisa. Então o erro está aí. Letra A, o nosso gabarito. Vamos falar então da B e da C, já que a D é só cortar esse que eu coloquei de amarelo aí. Vamos lá. Ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal de todos os impostos e não cumprir a prestação alternativa. Exemplo. Serviço militar obrigatório. Todas as pessoas do sexo masculino, quando tiver quase completando 18 anos, não completar 18 anos, tem que prestar o serviço militar obrigatório, sendo que tem que ir lá pelo menos para pedir a dispensa. Essa é uma obrigação legal a todos imposta, a todas as pessoas do sexo masculino. Só que chega uma pessoa lá e fala assim, eu sou monge, eu não quero, porque a minha convicção filosófica fala que eu não posso pegar em armas. O Estado tem que dar uma prestação alternativa para ele. Prestação alternativa, você vai lá para um asilo e vai ficar lá 6 meses. Se o monge não quiser cumprir a prestação alternativa, aí sim ele pode sofrer sanções, como por exemplo não participar de concurso público, não participar de licitação, não conseguir tirar alguns documentos. Agora, ele não pode ser privado se o Estado não der prestação alternativa para ele. Outra prestação alternativa do voto, o voto é uma obrigação legal a todos imposta. Prestação alternativa, justificar o voto é uma prestação alternativa. E no final a pessoa ainda pode ser multada, mas o Estado não pode privar ela. Se ela não fizesse as prestações alternativas, aí sim. O erro está aí. Outra coisa, reunião. Direito de reunião. Ó. Direito de reunião. Não precisa de autorização. Não precisa de autorização. Vai reunir em local aberto ao público sem uso de armas. Reunião pacífica. Não precisa de autorização. Contudo, no entanto, porém, mas... não é mais, tá? Não é assim não, tá, gente? Ó.
Mais é soma, né? Mais é advérbio. Aqui, ó. Aqui, ó, de quantidade. Isso aqui é adversativa, né? O que que fala aqui? Mas precisa de aviso prévio. Aviso prévio. Precisa de avisar. Precisa de aviso prévio. Você fala assim, ó, com o secretário do prefeito lá, que é a autoridade competente, exemplo, se for numa praça da prefeitura, ó, é o seguinte, não quero autorização, só estou te avisando que eu vou. Ele não pode falar sim ou não. Se não tiver outra reunião anteriormente convocada para lá, ele não pode falar que não. Desde que seja uma reunião pacífica, sem armas, ele não precisa autorizar, mas você tem que avisar. Por que você tem que avisar? Primeiro, para saber se tem outra reunião para lá. Segundo, para providenciar, se vai fechar o trânsito, se vai ter banheiro químico, quantas pessoas, policiamento. Então, precisa avisar. Não precisa autorizar, mas precisa avisar. Beleza? Aqui fala que precisa de autorização e precisa de aviso, né? O erro está aí. Entendido? Gabarito da 6, letra A. Ó, coloquei na minha cara feia de novo. Então vamos lá. 7. De acordo com a Constituição Federal, essa caiu da Prefeitura de Uberaba, Minas Gerais. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são direitos do cidadão, exceto não ser processado nem sentenciado pela autoridade competente. Cuidado, o exceto, tá? Vem uma leva de questões te pedindo a correta, agora tá te pedindo a incorreta. Cuidado, isso vai te derrubar se você não prestar atenção. Tá te pedindo a incorreta. O mais afoito na hora de entregar a prova, esquece desse exceto aqui e faz o quê? Ele vai coloca assim, ó, essa aqui tá certa. Aí ele vai, como ela tá certa, ele marca ela. Mas agora não tá te pedindo a correta não, meu amigo, minha amiga. Tá te pedindo a incorreta. Não ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal? Correto, né? Tá no artigo 5º. Não ser considerado culpado até o transjulgado de sentença penal condenatória. Não ser preso em razões de questões relativas a direito civil, tais como inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia ou depositário infiel. O depositário infiel hoje já caiu por terra, né? Mas está na Constituição ainda. Só que prisão civil no Brasil tem ainda uma modalidade vigente. Qual que é? Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, não pagar pensão. Então, a única prisão hoje no Brasil, na Constituição, ainda tem o depositário infiel, que é aquela pessoa que ficava com o bem apreendido, para o bem não se deteriorar, e depois não devolvia para o Estado quando era para ressarcir ou quando ele dá perdimento total. Ele não devolvia. Antes, a pessoa podia ser presa. Hoje, não mais. O depositário infiel não pode ser preso mais pela vigência do Pacto São José da Costa Rica, mas de acordo com a Constituição ainda está lá. Só que a prisão por não pagar pensão ainda está vigente. Então, aqui fala que a pessoa tem o direito de não ser preso por não pagar pensão. E, sim, a única prisão no Brasil vigente hoje, civil, ou seja, a pessoa não cometeu um crime, não cometeu um delito e vai ser detida, é prisão civil por dívida, é não pagar pensão. Inadimplemento voluntário e inexcusável, ou seja, aquele que eu não paguei e não justifiquei. Ah, não, mas eu sou mototáxi, eu caí, quebrei todo, eu estou sem trabalhar, aí sim, é excusável, é explicável. Inexcusável é aquele que você não consegue explicar o porquê. Se você não pagou e não conseguiu justificar o porquê que você não pagou, você vai ser preso, pode ser preso, né? O depositário infiel ainda está na Constituição, mas já não vale mais. Eles não vão colocar, se fosse só depositário infiel, eles não iam entrar nessa celeuma para não ter muito recurso. Viu que é uma questão um pouco mais difícil, porque tá o exceto e tem um monte de não aqui, né? Não, isso confunde muito a cabeça, é uma prova de interpretação, o gabarito é a letra D, porque está errada, te pediu exceto, são garantias, exceto, não são direitos, exceto, esse não é um direito. A pessoa pode ser presa sim, está falando que não pode ser preso, ele pode ser preso sim, por não pagar pensão. A República, faltou um A aqui, né? A República Federativa do Brasil, vou colocar aqui, ó. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto artigo 4º da Constituição. Tem que saber. Independência nacional, está te pedindo exceto de novo, ó. Essa caiu também na Prefeitura de Uberaba. Pedindo exceto de novo, ó. Independência nacional, concessão de asilo político, defesa da paz, intervenção para o progresso da humanidade. Intervenção é cooperação, né? Cooperação para o progresso da humanidade. Está errado aqui, ó, não é intervenção. Cuidado também com os dois princípios, o princípio da não intervenção, porque a pessoa viu intervenção e já ficou com isso na cabeça, ou seja, o Brasil não vai intervir em outro país. E o princípio não intervenção e o princípio da autodeterminação dos povos. Muita gente
erra isso por falta de atenção, porque não é uma coisa difícil. Então, os dois que mais caem no artigo 4º, lembrando que eu sempre vou falar isso aqui, porque cai na prova para você. Sempre vou falar isso aqui. Não deu tempo de falar sobre os remédios, estão chegando no final aqui, só os remédios são uns 15 minutos. Vou fazer o seguinte, tem uma aula aqui só de remédios, você procura aqui na Vale, assim, remédios constitucionais, que você vai achar várias aulas aqui minhas falando sobre os remédios constitucionais. Ou você me manda lá na @magnas44, que eu mando o link dessa aula para você, se você tem dúvidas sobre remédios constitucionais. Então vamos lá. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. O artigo 1º são os fundamentos, todos esses são princípios fundamentais, PF aqui, ó. O artigo 1º trata dos fundamentos, o artigo 2º trata da separação dos poderes, ou tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o artigo 3º fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, e o 4º sobre os princípios que regem as relações internacionais. Esses princípios, os dois que mais caem é o princípio da não intervenção, o Brasil não intervém em outro Estado, não pode intervir, e o princípio da autodeterminação dos povos. A IBGP gosta muito de trocar esses dois aqui, tá? Nação dos povos. O que é isso aqui? A IBGP coloca assim, intervenção, que ela colocou ali, ou ela coloca determinação dos povos. E os dois princípios que mais caem é esse. Mas tem que ler todos, tá? Temos aula aqui só disso aqui também. Ficou na dúvida sobre os princípios fundamentais? Clique aqui embaixo, ó. Direito constitucional como você nunca viu. Vai vir uma aula que você nunca mais vai errar isso aqui. Em 30 minutos você aprende isso aqui e nunca mais você erra, porque você vai aprender, não vai decorar. Tá cansado de decorar? Vem aprender de fato para você nunca mais errar. @magnas44, se inscreva no canal, ative as notificações, tenho certeza que você não vai se arrepender. Conheça aqui embaixo a plataforma da Vale, você pode adquirir apostila, conteúdos completos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço, professor Magno Assis, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.